Querido Deus e amado Pai, te agradecemos pela liberdade que temos, ó Deus, em estar na Tua casa, de aprender, ó Deus, mais da Tua palavra. Cremos que a cada momento que abrimos as Escrituras Sagradas, o Senhor tem falado aos nossos corações. E assim, Senhor, não será diferente nesta noite. Eu creio que o Senhor falará no mais íntimo do nosso ser. E seremos, ó Deus, abençoados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Eu entrego a vida dos meus irmãos que estão em casa. Ó Deus, eu entrego a vida de cada um, Senhor, que aqui está presente. Se existe alguém, Senhor, aflito entre nós, angustiados, ó Deus, vivendo momentos de luta, que a Tua palavra possa alcançar essa pessoa e que ela possa entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim eu oro, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia aí, Salmo 23, verso 1 ao 6, fazendo um favor. Enquanto você abre a sua Bíblia, vamos fazer aqui alguns comentários a respeito, do Salmo 23. O Salmo 23, ele é um texto muito conhecido. Inclusive, ele é tão conhecido, o Salmo 23, que eu fui fazer um concurso público e uma questão desse concurso que eu fiz era justamente o Salmo 23. Eu falei, se eu errar essa questão, eu tenho que pedir baixa do ministério, pelo amor de Deus, vamos lá. Então, você vê como que o Salmo 23, ele é conhecido. Você imagina você fazer um concurso público na área jurídica e na disciplina de português ter lá uma interpretação do Salmo 23. E assim é, irmãos. O Salmo 23 é o texto que uma criança, quando chega na escola dominical, é o primeiro texto bíblico que ela aprende. Os meus alunos, na época da escola dominical, nós líamos de uma forma incessante o Salmo 23. O Salmo 23, eu acho que é o texto mais lido nos leitos hospitalares, nos leitos da enfermidade, como também nos cultos fúnebres, nas celebrações que nós realizamos quando uma pessoa descansa em Deus. Salmo 23. Então, o Salmo 23, irmãos, ele já foi traduzido em centenas e milhares de línguas e dialetos. O mundo todo conhece o Salmo 23. Se você chegar para uma pessoa que não conhece o Senhor e falar para ele, o Senhor é meu pastor, ele vai complementar, irmãos, porque é um texto muito conhecido. Mas apesar de ser um texto muito conhecido, tem muitas informações. Tem algo aqui que vai edificar a nossa vida. Tem algo aqui que vai falar nos nossos corações. Eu creio nisso, porque cada vez que eu abro a palavra de Deus, por mais que eu tenha lido esse texto dezenas de vezes, mais uma vez o Senhor vai me trazer algo novo. Assim a palavra, ela se renova a cada manhã. Ela se renova a cada vez que nós a lemos. Então vamos lá para o Salmo 23, verso 1 até o 6. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Então, é um salmo lindo, um poema maravilhoso, com diversos ensinamentos para a igreja do Senhor.
para a nossa vida. E o primeiro ensinamento que eu boto aqui, que nós temos um Deus pessoal, que se relaciona-se com o seu povo. Que relaciona-se com o seu povo. Um Deus pessoal que tem um relacionamento com o seu povo. E a prova disso é logo no primeiro verso, que ele diz assim: o Senhor é meu pastor. Então ele usa aqui um pronome possessivo, né? Mas a gente tem que entender que Deus não é propriedade de ninguém. Mas esse pronome aqui, meu pastor, sabe, nos traz a ideia de uma intimidade. Nos traz a ideia de alguém que está próximo da nossa vida, que faz parte da nossa vida. É como se você falasse: olha, essa pessoa é o meu pai, essa pessoa é minha esposa, esse homem é o meu esposo, porque demonstra uma afinidade que você tem com essa pessoa. Então, quando a gente lê o primeiro verso que diz: o Senhor é o meu pastor, nós entendemos que Deus deseja ter um relacionamento pessoal conosco. Ele está presente na nossa vida. Diferente dos deuses da Grécia Antiga, que era um deus carrasco, que castigava o povo, os deuses da filosofia grega, o nosso Deus é o Deus que caminha com o seu povo, que se relaciona com o seu povo. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Então, a primeira grande informação que nós temos aqui é que nós temos um pastor que se relaciona com a sua igreja, que ama a sua igreja. Talvez você esteja se sentindo sozinho. Foi todo mundo viajar no carnaval, você ficou em casa. Estou solitário. Quero dizer para você que você está errado, porque o Senhor está contigo 24 horas por dia, porque Ele é o teu pastor. E aí, a gente entra no segundo tópico da mensagem, porque nós temos um Deus que se relaciona conosco, mas temos um Deus que cuida da nossa vida. E o salmista, ele descreve esse cuidado, chamando Deus de quê? De pastor. Então ele demonstra esse cuidado, chamando Deus de pastor. Davi poderia falar assim: Ele é um general de guerra, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Todo-Poderoso, mas ele usa um termo tão simples, demonstrando um cuidado. O Senhor é o meu pastor. Fazemos parte do rebanho do Senhor. E aí a gente entende que é um Deus que se relaciona conosco, porque Ele é nosso Deus, Ele está entre nós, Ele está ministrando entre nós, Ele caminha conosco, mas entendemos que é um Deus que cuida da sua igreja. Um Deus que cuida da sua igreja. Ele é o nosso pastor e somos ovelhas do seu pastoreio. Agora, dizer que somos ovelhas, nós temos que entender, irmãos, que a ovelha, ela tem características que são bem complexas. São bem complexas. A primeira característica de uma ovelha, a ovelha mesmo, um ser, um animalzinho, é que a ovelha ela é míope. Ela não enxerga bem. Então, nós muitas das vezes, como ovelhas do Senhor, somos bem cegos. E aí precisamos pedir ao Senhor para abrir a nossa visão. Conforme aconteceu lá com o servo do profeta, que viu um grande exército, aí falou: meu Deus, estamos cercados. E o profeta: Senhor, abra os olhos espirituais desse jovem. E ele viu carruagens de fogo e cavaleiros. Então, muitas das vezes, nós somos míopes, porque somos limitados. Conseguimos ver até daqui 1 minuto, até daqui 10 minutos. Mas o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois? Não sabemos. Outra característica de uma ovelha, e aí eu botei aqui, é que a ovelha, ela tem o seu corpo, que ao mesmo tempo é uma bênção na vida dela, também é uma maldição.
Como assim, pastor? Maldição. A lã da ovelha é uma bênção na vida dela. Por quê? Porque a lã protege ela dos espinhos, a lã protege ela de árvores que podem danificar a pele dela, os carrapichos. Mas pega uma ovelha e joga uma ovelha dentro da água. Aquela lã que está no corpo dela se transforma em uma tonelada. E ela está arriscada a morrer afogada. Quando eu era mais novo, eu tinha um casaco jeans, que eu gostava muito, que ele era jeans e dentro tinha uma lã. Você lembra desse casaco aí, que muita gente tinha? Uma lã de carneiro, ou similar a uma lã de carneiro. Filho, quando tinha que lavar aquilo ali, minha mãe falava, se vira você. Negócio que pesava 800 gramas, quando molhava, quase uma tonelada. E para enxugar aquilo ali, para dobrar aquilo ali depois. Então, a ovelha tem a lã, que lhe traz o benefício da proteção, de aquecer o seu corpo, de proteger de espinhos, galhos, mas a lã também, sabe, pode levar ela à morte. Você é a ovelha do Senhor, e você tem o teu corpo, que pode ser fonte inesgotável de bênção, quando ele é templo do Espírito Santo de Deus, e você é direcionado pelo Senhor, mas também, irmãos, pode ser fonte de destruição na tua vida, porque a palavra de Deus diz que o Espírito milita contra a carne, é uma luta incessante. Então, o nosso corpo pode ser um canal de Deus para abençoar, mas pode também ser fonte de destruição, se você não ficar ligado. Amém? Então, ela é frágil, ela não consegue limpar-se a si mesma, foi outra característica que eu botei. Quem tem que fazer a higiene da ovelha é o seu pastor, porque ela é limitada. Você consegue limpar-se a si mesmo? Claro, pastor, eu tomo banho todo dia, pelo menos aos sábados. Estou falando de uma limpeza espiritual. Fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, porque somos impossibilitados de sermos perdoados, purificados, remidos por si só. Não é o sacrifício que você faz, mas foi o sacrifício que Ele fez. Então temos essas características da ovelha, né? O seu corpo pode ser fonte de bênção ou morte. Já coloquei aqui. Não tem senso de direção, pelo amor de Deus. A ovelha não tem senso de direção. Tem um meme na internet que é muito engraçado. Você já viu? Que a ovelha está presa dentro de um buraco. Aí o pastor pega a ovelha com grande sacrifício, tira ela de dentro do buraco e coloca ela do lado de fora. Ela sai toda alegre, pulando, e o que ela faz? Cai dentro do buraco novamente, porque a ovelha não tem senso de direção. Irmãos, somos ovelhas do Senhor, e é Ele que é a nossa bússola, é Ele que é o nosso senso de direção, é Ele que direciona a nossa vida, é Ele que nos dá a direção a ser seguida. Precisamos pedir ao Senhor que Ele venha nos dar a direção da nossa vida, do nosso ministério, da nossa agenda pessoal, e pedir, Senhor, seja a minha bússola, seja o meu norte. Amém? Então, no Salmo 23, aprendemos no primeiro momento que o Senhor é o meu pastor, que está ligado a um relacionamento e a um cuidado que Ele tem conosco, porque somos a ovelha dEle. Cheio de características negativas, mas Ele nos amou, Ele nos acolheu, Ele nos escolheu, Ele nos lavou, Ele nos purificou, e nos conhece pelo nome, nos conhece pelo nome, diz a palavra do Senhor, porque Ele é o bom pastor. E aí, outro ponto importante que eu vejo no Salmo 23, temos de Deus pleno suprimento, porque diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não te faltará saúde emocional,
não te faltará provisão, não te faltará presença do Senhor, não te faltará a paz que você precisa, se você buscar o pastor, o verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus. Amém? Outro ponto também, irmãos, muito interessante quando lemos esse texto. Ele é nossa companhia nas adversidades da vida. Lê para mim aí junto, o verso 4. Diz aí: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, ele é nossa companhia nas adversidades da vida. Então, ele se relaciona comigo, ele cuida de mim, ele supre as minhas necessidades, mas está também ao meu lado, nos vales da sombra da morte. A vida cristã, irmãos, é uma jornada de muita dificuldade. Por isso que eu falo, né? Tem gente que fica rindo. Às vezes eu falo assim: essa é minha amiga, esse é meu amigo, que está nas trincheiras do Evangelho ao meu lado. Pastor, trincheiras? Você está mais ligado à guerra. É isso aí, filho. É isso aí. A vida cristã é estar dentro de uma trincheira, no meio de uma guerra, irmãos. 24 horas existe uma batalha espiritual acontecendo. Um luta ao nosso favor e o outro para nos destruir. Então, a vida cristã não é uma jornada fácil. Passamos por desertos, lutas, dificuldades, doenças, enfrentamos ventos fortes, mas o Senhor está ao nosso lado a todo tempo. E o salmista falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele está com você nessa noite, amém? Ele está comigo, Ele está com você, e Ele está no controle de todas as coisas, de todas as coisas. E o último tópico: Ele nos honra em todos os momentos da vida. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus nos ensina que Ele se relaciona conosco, Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele supre as minhas necessidades, Ele está presente comigo em todos os momentos adversos da vida, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Mas Ele, irmãos, nos honra em todos os momentos da vida. Você nota que esse salmo aqui, ele começa tudo muito bem. Ainda que eu, começa assim, vamos lá. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Olha que coisa maravilhosa. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Só que as coisas começam a piorar, né? Por quê? Porque no verso 4, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estava num pasto verdejante, fonte de águas, refrigério para a minha vida. Eu começo a sair daquele local de alimento, de suprimento, e vou para onde? Para o vale da sombra da morte. E aí a situação piora mais ainda, porque do vale da sombra da morte, eu vou estar com os meus inimigos. Mas Deus é tão maravilhoso que diz: olha, quando você passar por essas adversidades, quando você passar pelos pastos, pelo vale da sombra da morte, quando você estiver diante dos seus inimigos, eu vou preparar uma mesa para você, na presença dos seus adversários. E Ele unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Então, quer dizer que nós seremos honrados diante dos nossos adversários. Pastor, eu não tenho inimigo. Você tem sim. Talvez você não saiba. Mas tem muita gente que torce contra você. Mas essas pessoas serão confundidas e envergonhadas, diz a palavra do Senhor, porque Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. E sabe, muitas das vezes é até melhor saber que nós não temos inimigos, desafetos,
Porque aí, quando você descobre que você tem alguém que não gosta de você, você começa a guardar uma coisinha no coração, e isso não é bom para um servo de Deus e para uma serva de Deus. Mas tem sim. Tem gente que quando você falar assim, olha, eu fui primeiro colocado no concurso, eu ganhei um emprego maravilhoso, tu vai ver que a cara vai mudar. O semblante vai mudar. Tem gente que, infelizmente, é invejoso, não torce para o nosso crescimento. Mas o texto diz que o Senhor vai nos honrar na frente dessas pessoas. Vai nos honrar. Então, olha, irmãos, se eu tenho um Deus que supre a minha necessidade, se eu tenho um Deus que tem relacionamento comigo, se eu tenho um Deus que diz, que fala, nada te faltará, se eu tenho um Deus, irmãos, que em todos os momentos da vida, nos pastos verdejantes, no vale da sombra da morte, diante dos inimigos, Ele vai estar comigo, o que é que eu tenho que fazer? O que Davi falou no verso 6, eu tenho que desejar isso aqui do verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo. Então, irmão, se eu tenho um Deus que é meu pastor, que cuida de mim, que me conhece pelo nome, que conhece as minhas fragilidades, que conhece as minhas dores, um Deus que me acolhe, um Deus que deseja tratar da minha vida, o que eu devo fazer? Desejar como Davi assim desejou nesse texto, e dizer que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Para todo sempre. Amém? Feche os seus olhos, ore comigo em nome de Jesus. Aleluia. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu pastoreio, pelas tuas mãos, Senhor, de cuidado, que está, ó Deus, sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque nada, Senhor, tem nos faltado. Talvez não temos, ó Deus, tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos, Senhor. E por isso te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque nos diversos momentos da vida, seja nos dias felizes, seja nos dias de luta, seja nos dias de dificuldade, o Senhor se faz presente em nossas vidas, ministrando em nossos corações, trazendo paz, certeza e convicção que Ele está no controle de todas as coisas. Deus, eu apresento a Ti a Tua igreja, a vida de cada irmão aqui presente. Meu Pai, em nome de Jesus, Tu conhece cada coração, Tu conhece cada dúvida, Tu conhece cada sentimento. Se tem, ó Deus, alguém aqui nesta noite, vivendo momentos de luta, Senhor, cumpre com essa palavra na vida deste irmão, na vida desta irmã, e traz paz ao coração do teu filho e da tua filha, porque Tu és o nosso pastor, que cuida de cada um de nós. Ó Deus, trabalha, Senhor, na nossa vida, ministra, Senhor, na nossa vida espiritual, para que possamos, Senhor, assim como Davi, ser avivado pelo Teu Espírito e desejar habitar na Tua casa perpetuamente até os últimos dias das nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor, pela fonte inesgotável de milagres que está sendo liberadas nesta noite sobre a nossa vida. Meu Pai, que cada pessoa que venha na frente receber a unção com óleo, possa ser tocada não pelo ministro de Deus, mas pelo Espírito do Senhor, e que o dom da cura, que o dom do milagre, o dom da restauração alcance esta vida,
alcance os seus familiares, para a honra e glória do teu santo nome. Assim, Deus, nós oramos e abençoamos a tua igreja, na força e no poder daquele que vive e reina para todo sempre, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que a igreja de Deus diga um amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Quero chamar os diáconos, fazendo um favor, pastor Jorge, que também vai estar envolvido aqui na unção com óleo.